Olá, queridos irmãos e amigos que nos assistem aqui pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina. Seja muito bem-vindo a esse canal, onde você tem acesso a estudos, meditações, a transmissão de nosso culto. Se você está em Teresina e não pertence a nenhuma igreja evangélica, por favor, tente então fazer-nos uma visita que fica ali na nossa igreja, que fica no cruzamento das ruas São Pedro com 7 de setembro. O meu nome é Elano e eu sirvo então como presbítero nesta igreja. Nós estamos trabalhando aqui semanalmente, 2 vezes por semana, às terças e quintas, terças e sextas, o livro Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás, escrito pelo puritano Thomas Brooks. Nós chegamos então à 4ª parte do livro, porque o livro é dividido em algumas partes. A primeira parte é a apresentação, a segunda parte diz respeito aos artifícios de Satanás, que ele lança sobre as almas dos crentes para fazê-los pecar. A segunda parte, então, trata-se dos artifícios de Satanás lançados sobre as almas dos crentes, a fim de que eles deixem de executar as suas atividades sagradas, a oração, a comunhão com os santos, a leitura bíblica, os meios de graça. E agora, nessa 4ª parte do livro, nós vamos tratar sobre os artifícios que Satanás lança mão para fazer com que os crentes duvidem de sua salvação, para que os crentes estejam tristes quanto à sua situação, para que os crentes questionem se são de fato crentes. Então, se você é uma pessoa que tem lutado contra isso, se você é uma pessoa que tem constantemente lançado dúvidas sobre a segurança da sua salvação, se você é salvo ou não, às vezes você está lutando com um pecado em específico e muitas vezes acredita que essa luta contra esse pecado é motivo suficiente para que você acredite que você não é um verdadeiro crente. Então esse vídeo, essa série de vídeos daqui para frente é especialmente destinada a você. Então fique conosco e vamos lá. Então, esse é uma série de artifícios que nós vamos trabalhar, onde Satanás ele tenta roubar o conforto da segurança da salvação. Mas preste atenção, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, é que salvação não é sinônimo de segurança da salvação. Ou seja, você pode até duvidar da sua salvação, mas isso não quer dizer que você não seja salvo. Então, Thomas Brooks diz que, embora Satanás ele nunca possa roubar do crente a sua coroa, ainda assim ele vai tentar nos roubar o conforto e a paz, a fim de tornar a nossa vida um fardo, a fim de que nós nos entristecemos, a fim de que nós possamos reclamar e questionar a nós mesmos. Então, dessa primeira parte, nós vamos então trabalhar dessa parte, nós vamos trabalhar 8 artimanhas de Satanás. A primeira artimanha, o primeiro artifício dessa parte quanto à segurança da salvação é que Satanás tenta fazer com que os crentes tenham em mente mais seus pecados do que o seu Salvador. Então, o primeiro artifício que nós vamos trabalhar aqui, que Satanás lança sobre nossas mentes, é fazer com que a gente pense mais nos nossos pecados do que em nossa salvação. É como se Satanás estivesse ou tentasse fazer com que a gente observasse, se preocupasse mais mais com a doença do que com o remédio. Então, Satanás ele tenta nos fazer pensar mais em nossos pecados do que na obra de Jesus Cristo. E quais são então os remédios
que eu devo tomar quanto a esse artifício de Satanás? O remédio de número 1 é: medite sobre o fato que, embora Jesus Cristo não nos tenha libertado da presença do pecado, mas ele nos libertou da condenação e do poder do pecado. Perceba, queridos, que embora nesta vida nenhum crente seja liberto da presença do pecado, mas todo crente é liberto da condenação do pecado. Não é isso que nós aprendemos em Romanos capítulo 8, verso 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pense sobre isso. Pense que ainda que o pecado seja real na sua vida, a condenação do pecado não é mais real sobre sua vida. E aí Thomas Brooks diz o seguinte: a lei não pode condenar um crente, pois Cristo cumpriu a lei em lugar dele. A justiça divina não pode condená-lo, porque Cristo Jesus satisfez a justiça divina. Seus pecados não podem condená-lo, pois eles no sangue de Jesus Cristo são perdoados. E sua própria consciência não pode condená-lo, porque Cristo, que é maior que a sua consciência, o absorveu. Então você que tem lutado com dúvidas quanto à sua salvação, e se você realmente é um verdadeiro crente, pense sobre isso. Pense que Jesus Cristo te libertou da condenação do pecado. O remédio de número 2 é: considere que, embora Jesus Cristo não tenha libertado você desse poder molestador e vexatório do pecado, ele te libertou do reino e do domínio do pecado. Mais uma vez, fica muito claro para nós: o pecado é algo real, é algo presente na nossa vida, mas ele não nos condena e ele também não tem mais domínio sobre nós. Um verdadeiro crente, quando ele peca, o seu coração ele se levanta contra o pecado. Ele passa a odiar o seu pecado. Ele faz de tudo para resistir ao seu pecado. Quando o verdadeiro crente peca, ele sente tristeza. O cristão ele não sente prazer no pecado, mas quando ele peca, ele clama ao Senhor. Por que ele clama? Porque o pecado não mais domina a sua mente. Então considere isso. Considere. Esse vídeo não é para dar uma falsa segurança àquele que não é salvo. Não. É para dar um remédio genuíno àqueles que são salvos e, na verdade, estão desconfiando de sua salvação. Se o teu pecado te entristece, se você odeia o seu pecado, mesmo tendo praticado ele inúmeras vezes, isso mostra que há uma obra do Espírito Santo no seu coração que o faz entristecer. Então clame ao Senhor, continue clamando ao Senhor e esteja seguro de sua salvação. O remédio de número 3 é que você deve constantemente manter um olho na promessa de perdão e um outro nas operações internas do pecado. Então, esse é o equilíbrio que você precisa ter na sua vida cristã. Ao tempo em que você olha para a cruz e vê a promessa de perdão, aonde os seus pecados foram perdoados, ao mesmo tempo você olha para si mesmo e constantemente analisa, reflete sobre as operações que o pecado tem na sua vida. Perceba sobre isso. Perceba se você não está domesticando determinados pecados. Perceba se você não está se acostumando com determinados pecados. E perceba principalmente se você não está utilizando a promessa de perdão para pecar ainda mais. Então você precisa ter um olho na promessa do perdão e um olho na ação do pecado
sobre a sua vida. O remédio de número 4 que você precisa considerar considere que todos os seus pecados foram imputados na conta de Cristo e todos eles são dívidas que o Senhor Jesus pagou plenamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, pela lei nós sabemos que as dívidas da esposa são cobradas do marido. Então, quando a esposa diz a um e ao outro: se eu devo alguma coisa a vocês, vá então cobrar do meu marido. E aí Thomas Brooks diz: assim, um crente pode falar a lei e a justiça de Deus. Se eu te devo alguma coisa, vá ao meu Cristo que pagou por mim. Não, você não deve se sentar desanimado sobre a apreensão da condenação e da dívida do pecado, porque até o último centavo da sua dívida, Cristo pagou integralmente. Então, por isso que você precisa descansar nessas verdades. O remédio de número 5 são algumas razões que você deve considerar, algumas razões pelas quais Deus é honrado quando o seu povo é perturbado pelas tentações e pela operação do pecado. Então, se eu sou salvo, se eu sou um verdadeiro crente, por que eu ainda preciso lutar contra a presença do pecado? Então, Thomas Brooks dá 5 razões pelas quais Deus é honrado na vida do seu povo, inclusive pela operação do pecado. Quais são essas razões? A primeira razão é para manter os crentes humildes. Então, a presença do pecado nos faz clamar ao Senhor e nos torna mais humildes. Em segundo lugar, para que os crentes façam uso de todos os auxílios divinos, por meio dos quais o pecado pode ser mortificado. Então, por que o pecado nos perturba? Para que nós possamos lançar constantemente mão do auxílio divino. Em terceiro lugar, para que a obra de salvação e de santificação seja aperfeiçoada em nossa vida. E quarto lugar, para que os nossos corações eles possam ser enojados pela presença do pecado e eles possam sentir o que a ausência de Cristo faz em nossas vidas. Em quinto lugar, a presença do pecado ela é real na nossa vida e Cristo e Deus é honrado por essa presença. Porque a operação do pecado ela continua para que nós possamos exercer a compaixão com outros que lutam com os mesmos pecados. Então nós podemos aconselhar-nos mutuamente, porque o pecado ele não muda. Ele pode até ter algumas diversas roupagens, mas no fundo, ele é o mesmo. E justamente a maneira como nós podemos lutar com nossos próprios pecados é utilizado pelo próprio Deus para que nós possamos ajudar a outros crentes a lutarem com os pecados deles. Nós precisamos considerar essas 5 razões pelas quais Deus é honrado na nossa luta contra o pecado. E o sexto remédio é um remédio que nos chama ao arrependimento. Você precisa se arrepender pelo seu desencorajamento por causa de seus pecados. Porque você está se sentindo triste, você se sente desencorajado, porque você continua no pecado, mesmo você se entristecendo e lutando contra eles. Então arrependa-se desse desencorajamento, porque esse desencorajamento ele surge
de sua ignorância da riqueza, da liberdade, da plenitude, da perenidade do amor de Deus. Muitas vezes essa tristeza e esse desencorajamento surge da sua falta de conhecimento do poder, da glória, da suficiência e da eficácia, da morte e sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos tristes justamente porque nós negligenciamos o conhecimento do valor, da glória, da plenitude, da amplitude e da integridade da justiça de Jesus Cristo. Por isso que você precisa se arrepender do seu desencorajamento. E aí você precisa clamar como o salmista. Porque te abates, ó minha alma, e espera em Deus. É justamente isso que você precisa dizer a si mesmo. Então, quando Satanás nos tenta fazendo nos entristecer e duvidar da nossa condição de salvos, é desses 6 remédios que nós precisamos lançar mão. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa te dar uma genuína segurança da salvação.